A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Nós estamos de volta aqui para mais um programa Mensagem de Fé. Eu tenho a alegria de vir mais uma vez ao teu lar, tua casa, tua família, para trazer a vida de Deus, para trazer aquilo que o Senhor tem para revelar ao seu coração, a sua vida. Então fica ligadinho aí que nós vamos ficar aqui durante este período de 1 hora para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Eu quero, você que está me ouvindo, eu gostaria de convidar você para entrar no meu canal do YouTube, Claudemir Ribeiro, se inscrever, acionar o sino e, se possível, você deixar aí o seu like. A gente sabe que é muito importante quando nós temos aí uma interação com o nosso público e você vai estar ajudando esta mensagem a ir mais longe. E nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, que é a nossa casa ser abençoada por Deus. Hoje eu quero falar sobre esse tema, e você vai ser muito abençoado por Deus, pode ter certeza disso. Não é eu que estou falando, mas é a palavra do Senhor que diz, é a palavra do Senhor que fala sobre as bênçãos de Deus sobre o nosso lar, tá? Então eu quero convidar você para estar ligadinho aí, não fuja, não saia, fica até o final, que ao final nós vamos estar fazendo uma oração. Você vai ser abençoado por Deus através da oração, isso mesmo. Nós queremos apresentar a sua vida no altar do Senhor. E eu tenho certeza que as coisas que você precisa, o Senhor fará infinitamente mais sobre o seu lar, sobre a sua casa. Eu vou introduzir já uma oração rápida, para nós iniciarmos esse tempo que nós vamos passar aqui, nesse programa chamado Mensagem de Fé. Eu mando esse programa todos os dias de segunda a sexta para a Rádio Adorai, aqui em Cuiabá, e esse programa é das 11 às 12. E nas redes sociais eu coloco aí na minha página do Facebook, PR Claudemir Ribeiro, eu tenho um grupo também, no Facebook, eu compartilho e ela fica também ali no meu canal do YouTube. Então você quer assistir de novo, quer ouvir de novo, quer compartilhar com alguém, você pode entrar lá e você vai ter essa mensagem gravadinha, tem várias playlists. Essa mensagem está na playlist Tema Geral, né? Então você pode entrar lá e estar ouvindo novamente e compartilhando com outras pessoas. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado por esse tempo que nós estamos aqui. Obrigado por esta vida que parou para me ouvir. Obrigado, Senhor, por cada um, meu Deus, que tem dedicado algo para o Senhor. E eu estou dedicando esse tempo para falar a palavra do Senhor ao coração dos meus amigos, ao coração dos irmãos, ao coração de todos aqueles que estão na escuta, em prontidão para ouvir a voz do Senhor. Eu não vim aqui, Senhor, para falar de mim, vim para testemunhar do Senhor, aquilo que o Senhor tem feito na minha vida e o que o Senhor vai fazer na vida de cada um dos amados que ouvir a Tua palavra e guardar ela no seu coração. Portanto, ó Deus, que o Senhor venha usando de misericórdia e abençoando a cada um nesse instante. Que essas pessoas que estão me ouvindo agora, Senhor, que elas não só ouçam a minha voz, mas ouçam a voz do Senhor que sai da minha voz. Que o Teu Espírito que já habita no coração de cada irmão, de cada irmã que está me ouvindo agora, ele possa, meu Deus, aflorar com poder, com glória, trazendo a majestade do Senhor presente na sua casa, na sua família, e eles possam ter motivo para glorificar o Teu nome, porque o Senhor tem trabalhado poderosamente sobre cada lar. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, você que está me ouvindo agora, eu quero convidar você aí para estar fazendo parte desse trabalho que nós fazemos. E eu vou gastar esse tempinho aqui inicial, porque depois eu não falo mais sobre isso, tá? Então, eu gostaria muito de que esta mensagem chegasse mais longe. E para ela chegar mais longe, eu preciso que os irmãos que estão me ouvindo agora pelo Facebook da rádio, compartilhe aí com as pessoas que você conhece, nos grupos que você conhece, os irmãos que estão ouvindo aqui
pela Rádio Adorai, você pode também entrar lá no Facebook agora da Rádio Adorai e compartilhar, ou você pode entrar no meu canal do YouTube e também compartilhar esta mensagem. Eu sei que pelo canal do YouTube você tem como compartilhar através do WhatsApp. Aí o WhatsApp você consegue atingir um número maior de pessoas. Então faça isso. À medida que você faz isso, você pode ter certeza de uma coisa: outras pessoas serão edificadas como você vai ser edificado. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você, como sempre falou, e hoje não vai ser diferente. Ele vai falar com cada um de nós e nós vamos ver a glória do Senhor manifesta sobre as nossas vidas, e isso vai ser algo extraordinário, algo que vai marcar a história de cada um, tá bom? Então vamos lá, né? Eu falei que nós vamos hoje falar sobre uma casa abençoada por Deus, então eu quero convidar você a preparar a sua Bíblia e esteja com a Bíblia na mão, para você abrir os textos, marcar os textos que nós vamos ler, e nós vamos usar como base para nossas vidas. Eu estou falando agora, já tem três ou quatro palavras que eu estou falando sobre o tema família, né? E o Senhor tem me usado, me incomodado para falar sobre família. Então eu quero levar essa palavra ao seu coração. E o texto de hoje está lá em 1 Crônicas, capítulo 17, no versículo 27. A palavra do Senhor diz assim: se pois agora, servido de abençoar a casa de teu servo, se pois agora, servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e abençoada será para sempre. Aleluia! Esse texto aqui, queridos, ele é uma oração pedindo a bênção de Deus para casa. E eu sei que às vezes a gente acaba passando batido no nosso dia a dia e nos esquecemos de orarmos ao Senhor pedindo a bênção de Deus para os nossos lares. Aí o que acontece? O nosso lar, ele acaba entrando em uma recessão. Nosso lar, ele acaba entrando aí numa bancarrota, em algo furado. E a gente não sabe nem qual a direção que nós vamos tomar com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família. E esse texto, né, que é essa oração, pedindo a bênção para a nossa casa, deve ser um exercício que eu e você, nós precisamos fazer diariamente. Isso mesmo, diariamente nós temos que nos exercitar e pedir a bênção de Deus para o nosso lar, para a nossa casa. Porque quando nós fazemos isso, pode ter certeza de uma coisa: nós estamos ativando os anjos, né? Tem uma das mensagens de fé, aquele pão diário, que está numa das playlists no meu canal, que eu falo sobre isso, sobre ativar os anjos, porque quando nós oramos e ativamos os anjos, o Senhor, lá no Salmo 91, fala que Ele dá ordem aos seus anjos para livrá-lo, para guardar, para cobrir, para não deixar absolutamente nada atingir sua casa. Então, é como se Ele te envolvesse, como se Ele envolvendo você mesmo, com a proteção divina, né? Então, nós temos que pedir mesmo, exercitar todos os dias, orarmos ao Senhor pelo nosso lar, orarmos ao Senhor pela nossa casa, orarmos ao Senhor pela nossa família. Além disso, queridos, nós também devemos evitar tudo que não traga coisas boas para a família. Então, às vezes, tem coisas que você faz, que nós fazemos, negócios mal feitos, né? E palavras malditas, né? Fora de casa, e tudo isso acaba refletindo na nossa família, na nossa casa. Então eu sempre me preocupo em relação às coisas que eu faço fora, né? Eu casei, eu já era policial, eu era PM em São Paulo, e eu sempre tomei cuidado para que as minhas ações como policial não atingissem, não refletissem em minha família. Então nós temos que trabalhar
de acordo com, de uma forma moderada, de acordo com que aquele seu trabalho, aquela forma que você está lidando com aquela situação não venha causar problemas e estragos dentro da sua casa, dentro da sua família, né? E hoje eu continuo assim, atuando em uma outra função dentro da polícia também, só que na polícia civil, e eu sempre tenho cuidado aí para que as coisas que eu faço lá não reflitam na minha casa, na minha família, para não trazer malefícios a ela. Então, quando nós mudamos para uma casa nova, o que acontece com a gente? Nós preocupamos com cada detalhe e nós não podemos esquecer que o mais importante não é a casa terrena, né? Essa casa que nós moramos, essa casa que você mora hoje e não mora amanhã. Nós não podemos esquecer que o mais importante é o reino de Deus e a sua justiça. E a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, o Senhor Jesus fala para nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele. Por quê? Porque buscando o reino dele e a justiça dele, as outras coisas que nós precisamos para nossa casa, as outras coisas que nós precisamos para nossa família, né? As coisas que nós precisamos para o nosso dia a dia, o Senhor mesmo, o que Ele faz? O Senhor, Ele vai acrescentar sobre cada um de nós. Não vai faltar absolutamente nada. Deus não vai deixar que falte a comida na sua casa. Deus não vai deixar que falte a roupa para você e para os seus filhos. Deus não vai deixar que falte o gás para acender o fogo. Deus não vai deixar que falte a energia para acender a luz. Deus não vai deixar que falte a água para você tomar, para tomar banho e para usar ali para fazer seu alimento. Deus não vai deixar. Por quê? Porque você está buscando em primeiro lugar não as coisas materiais, não as coisas do dia a dia, do cotidiano, mas você está buscando em primeiro lugar, tendo Deus, né, as coisas de Deus como primazia na sua vida. Então você quer ter uma casa abençoada? Centra Deus na sua vida. Tenha Deus como primazia, tenha Deus como primeiro em tudo aquilo que você for fazer. E a justiça, quem é a justiça de Deus para a sua vida? É Jesus. Jesus é a nossa justiça. Quando nós estamos nele, olha só o que acontece. A justiça dele vem para nós e os nossos pecados vão para ele. Então nós buscamos o reino de Deus e temos a justiça que é Cristo em nós. O pecado já foi. O problema com o pecado já era. As demais coisas o Senhor vai acrescentar, né? O Senhor vai acrescentar sobre as nossas vidas. Isso é importante, muito importante nós ficarmos atentos e ligados a esta verdade espiritual para nossa casa. É muito importante nós estarmos ligados nessas verdades. Por quê? Porque antes de qualquer coisa nós precisamos buscar a presença do Senhor. Essa presença do Senhor não é uma presença qualquer, porque a presença do Senhor, ele é algo abençoador, e esse algo abençoador, ele vai alastrar dentro da nossa casa, ele vai alastrar dentro da nossa família. Isso é muito importante, meu querido. Quando nós fazemos assim, nossa casa, ela é uma casa abençoada por Deus. Você sabe como é verdadeiramente uma casa abençoada por Deus? Eu vou dar aqui alguns flashes, durante esse tempo que eu passar ministrando aqui, de algumas casas que foram abençoadas por Deus no Antigo Testamento, até para você ter referência, né? E você olhar para essas casas e falar assim: eu quero ter uma casa abençoada por Deus e eu não vou abrir mão disso, tá bom? Então eu quero que você esteja aí antenado, ligadinho, tá? Porque nós vamos falar aqui a respeito de algumas casas, e eu vou começar falando sobre a casa de Noé, né? Lá em Gênesis capítulo 7, versículo 1, fala sobre isso. E essa casa de Noé, queridos, ela aponta para algo eterno, né? A casa de Noé, ela aponta para a salvação. Isso mesmo, a salvação, ela é algo eterno para as nossas vidas. E eu vou ler para vocês o texto de Gênesis capítulo 7, versículo 1. Gostaria até que você anotasse aí e você lesse também, tá bom? A palavra do Senhor fala assim, Depois disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa,
porque tenho visto que és justo diante de mim nessa geração. Olha, o Senhor mandou Noé, primeiro mandou Noé fazer a arca. Noé durou para fazer essa arca mais de 100 anos fazendo essa arca, construindo ela. Obedeceu à voz de Deus, né? Nós precisamos ouvir a voz de Deus e obedecer à voz dele. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus e obedecemos, o que acontece conosco? Nós temos algo glorioso sobre nós. Nós temos a bem-aventurança, né? E o Senhor chama nós de bem-aventurado. Em tudo aquilo que você for fazer, ouça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus. E a sua casa vai ser uma casa abençoada. E o Senhor vai chamar, como chamou Noé para dentro da arca, Deus vai chamar a tua família para a presença dEle. E você será uma pessoa bem-sucedida em tudo aquilo que você fizer, né? A família de Noé, ela foi uma família escolhida por Deus. E ela foi escolhida por Deus para quê? Para ser salva no dilúvio. Houve um dilúvio, nunca houve chuva sobre a terra. E Deus falou, por conta do pecado do povo, da imundícia do povo, da contaminação do povo, o Senhor falou, eu vou acabar com a humanidade, mas eu vou separar uma família aqui para ela reiniciar tudo de novo. Então, através da geração de Noé, Deus renovou a humanidade. Você vai ver lá em Gênesis capítulo 10, no versículo 32. Então, os seus filhos, a sua nora, sua esposa, todos eles acreditaram na palavra que o Senhor falou para seu marido, para Noé. E o que eles fizeram? Eles trabalharam na arca, né? A arca para a salvação da sua casa. Então todos eles se envolveram no trabalho ali junto com Noé. E foram testemunhas do grande livramento que Deus lhe deu. Posteriormente, os seus netos e demais descendentes, eles saberiam que foram escolhidos por Deus. Sabe, queridos, a sua família também, ela foi escolhida por Deus. Ela foi escolhida por Deus para receber o quê? A salvação. Então o que você tem que fazer? Você tem que crer. Você tem que trabalhar nisso, né? E trabalhar nisso na casa de Deus, sempre com o foco de buscar a conversão dos seus familiares. Você nunca pode perder a fé, e você também não pode ficar desesperançoso. Por quê? Porque quando você perde a fé e você perde também a esperança, o que vai acontecer com você? Você não vai ver o agir de Deus na sua família. E Deus, Ele quer agir na sua família. Deus, Ele quer trazer uma salvação plena, uma salvação completa dentro do seu lar. E nós sabemos que a salvação é a maior bênção que a nossa família precisa. Às vezes a gente fica falando, Senhor, eu quero que meu filho estude, eu quero que meu filho passe na maior faculdade, Senhor, eu quero ver meu filho sendo um engenheiro eletrônico, eu quero ver minha filha sendo uma médica, eu quero ver o meu genro sendo um bom advogado, eu quero ser... Você só pensa nas coisas terrenas. Nós somos assim. Nós pensamos no aqui e no agora. Foi o que eu falei também em uma das mensagens da semana passada. Não é verdade? Na mensagem da semana passada, de segunda-feira, sobre o cumprimento, descobrindo o seu propósito diante de Deus, né? Nós precisamos, queridos, nos envolver, sabe o quê? Com coisas espirituais. Nós precisamos nos envolver, buscar sempre a salvação, né, da nossa casa, da nossa família. Por quê? Porque a salvação, irmãos, a salvação, ela é algo, é a maior bênção que nós temos para a nossa família, para as nossas casas. Numa casa abençoada, as pessoas, elas são salvas. Lembre-se disso, numa casa abençoada, você quer ter uma casa abençoada? Então não desista da salvação das pessoas que estão ali dentro. Deus, Ele quer que nós façamos assim. Nós trabalhemos em nossas casas buscando sempre levar as pessoas que estão ali dentro ao Senhor. Então não ache que ter muito dinheiro, ter posições aqui nesta vida é que vai fazer com que a sua casa seja uma casa abençoada.
Eu conheço muitas casas que as pessoas têm muito dinheiro, têm muitas posses, mas são casas que são famílias que estão de perna para o ar, famílias que estão sofrendo aí com depressão, estão sofrendo, os filhos sofrendo aí com ansiedade, a ansiedade está batendo na porta e não sabem o que fazer. Pessoas se fecham, se isolam nos quartos, ficam buscando coisas que nunca perderam. Por quê? Porque é uma casa que não tem a salvação, é uma casa que não tem a presença de Deus, é uma casa que busca só o que é passageiro, é uma casa que fixa a sua atenção nas coisas deste mundo, nas coisas que vão perecer, que hoje você tem e amanhã não tem. Mas olha só, quando você faz igual a família de Noé, vocês se concentram em fazer a arca, em trabalhar a arca de Deus, a arca do livramento, a arca da salvação. Sabe o que vai acontecer, meu amado? A tua casa, ela vai ser salva sim. Vai vir dilúvio, vai vir tempestade, vai vir água de tudo quanto é lado, mas ela não vai atingir, porque você vai estar dentro da arca, né? E a arca vai estar sobre as águas. Não é sob, é sobre. E aí vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, e quando acabar a chuva, ela vai pousar no Monte Ararat, no monte do Senhor. É isso mesmo, o Senhor é que tem poder para trazer a salvação para a tua vida, o Senhor é que tem poder para trazer salvação para a sua casa. Não perca a esperança, não perca a fé, alinhe-se com o Senhor, busque a salvação da sua casa, busque a salvação da sua família. Ah, pastor, mas está demorando demais. Não esquenta não, queridos. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Continue buscando, continue orando, continue apresentando a tua casa, continue edificando a arca do Senhor. Seja você a porta de entrada, seja você o primeiro, e seja você aquele que vai conduzir a sua casa à salvação. Porque quando a tua casa estiver salva, pode ter certeza de uma coisa: a sua casa será uma casa abençoada. Nós temos também o exemplo da casa de Abraão. O que tem a casa de Abraão? A casa de Abraão, queridos, foi uma casa abençoada. Lá em Gênesis capítulo 12, no versículo 1 ao 3, a palavra do Senhor diz assim, Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e sê tu uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, aleluia, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu podia parar aqui, né? O Senhor disse para Abraão, para ele sair da terra dele, do meio da parentela dele e da casa do pai dele, para uma terra que Deus ia mostrar. Sabe, queridos, Deus tem terra prometida para você. Deus tem um lugar de descanso para você. O Senhor tem um lugar que Ele tem preparado para você, uma terra que mana leite e mel, uma terra de bênção, uma terra onde o seu nome, o nome da sua família será engrandecido, assim como foi com Abraão. Sabe por quê, queridos? Nós estamos com base, a base da promessa de Deus, da bênção de Deus para as nossas vidas, a base dela é esta palavra aqui. Olha só, nós somos considerados em Deus filhos de Abraão. Abraão aqui aponta para o Pai Celestial. Esse nome Ram aqui, o nome de Abraão era Abrão. Aí Deus introduziu esse An, né, que é o nome de Yahvé, né, um dos nomes do nosso Deus. Então olha só, nós somos abençoados hoje aqui, nos dias atuais, por conta de Abraão ter obedecido à voz de Deus. Abraão obedeceu à voz de Deus e hoje, nós somos abençoados.
O Senhor engrandeceu o nome de Abraão. O Senhor vai engrandecer o teu nome. O Senhor falou para Abraão que ele era uma bênção. E Ele fala para você que hoje você é uma bênção. A sua casa é uma bênção. A tua descendência é uma bênção. Os teus filhos são uma bênção. Os teus netos serão uma bênção. Os teus bisnetos, os teus tataranetos. Por quê? Porque vocês estão sobre a bênção de Abraão. Primeiro, foi salva a sua casa. Através, como aconteceu a salvação na casa de Noé. Agora o Senhor quer abençoar a sua casa com toda a bênção de Abraão. Olha que coisa interessante. Abençoarei aos que te abençoarem. Então todas as pessoas que te abençoar, elas serão abençoadas. Agora, ai daquele que amaldiçoar você. O Senhor, não é você que vai amaldiçoar, é o Senhor. E o Senhor fala mais. Por causa de você, muitas nações, muitas casas, muitas famílias que estão à sua volta, elas serão abençoadas. Sabe, queridos, o nosso Deus, Ele deu a Abraão uma bênção sobre a sua família. E a bênção da sua família, ela deveria ser estendida não somente para os seus familiares, mas sobre todas as famílias da terra, que é o que a palavra do Senhor fala em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Mas antes de abençoar alguém, ela precisa ser abençoada, não é verdade? Por isso que Deus falou para Abraão, sê tu uma bênção. Você, querido, você vai ser abençoado. Você vai abençoar muitas famílias da terra, serão abençoadas por causa de você. Mas olha só, em primeiro lugar, você precisa ser abençoado. Em primeiro lugar, você precisa ouvir a voz de Deus. Em primeiro lugar, você tem que saber que aquela voz que você está ouvindo é a voz de Deus. E ouvindo a voz de Deus, você vai ser sim uma bênção. E quem é uma bênção, querido, tem sempre condições de abençoar outras famílias. É assim que vai acontecer com você. É assim que vai acontecer com a tua posteridade, com os teus filhos, com os filhos dos teus filhos, para sempre. Tem uma canção que fala sobre isso. E a bênção se derrame até 1000 gerações, a família, os teus filhos e os filhos de teus filhos. Se a bênção se derrame até 1000 gerações, a família, os teus filhos e os filhos de teus filhos. Então essa aí, a bênção do Senhor vai alcançar a sua vida. Aí quando você for alcançado, aí você consegue abençoar outras vidas, outras famílias, outras casas, outros lares. E você pode ter certeza de uma coisa: o grande nome do Eu Sou, o Deus conosco, ele vai ser sobre cada um de nós, sobre as pessoas que estiverem à nossa volta. Precisamos parar, sabe, de fazer o quê? De reclamar dos problemas familiares. Porque toda casa tem problema. Toda casa sempre vai ter alguma situação. Não vai achar que existe uma casa melhor do que a outra, não. Todas as casas, porque nós somos pessoas. Pessoas têm pensamentos divergentes, diferentes um do outro. Mas olha só, nós temos que convergir, fazer com que todos os nossos pensamentos eles convirjam para a bênção de Deus. Então, nós não podemos viver sempre reclamando dos problemas familiares. Nós temos que começar a abençoar a nossa casa. Que da sua boca saia palavras de bênção sobre os seus filhos, sobre sua esposa, sobre o seu marido, sobre cada uma das pessoas que o Senhor tem colocado dentro do seu lar. Sabe? Muitas vezes nós queremos que os outros mudem primeiro, para depois nós fazermos algo. Mas olha só, queridos, é preciso nós sermos uma bênção para então nós abençoarmos. Então seja você uma bênção. Seja uma bênção. Não espera que os outros mudem, não, para você fazer algo. Seja você a bênção ambulante. Porque uma casa abençoada tem pessoas que são
uma bênção. A sua casa é abençoada? Quem é a bênção no seu lar? Hã? Quem é a pessoa que se dispôs a deixar de reclamar dos problemas e começou, nos momentos de oração, a abençoar o seu lar, a sua casa, os seus filhos, as pessoas que estão ali envolvidas com você no seu dia a dia? Quem foi essa pessoa? Pois é, seja essa pessoa, porque uma casa abençoada, ela precisa de pessoas que são uma bênção. Nós temos também a casa de Arão. A casa de Arão, queridos, ela aponta para o ministério, né? Para as pessoas que servem na obra de Deus. E no Salmo 115, os versos 10 e 12, ele fala sobre a casa de Arão. Diz assim, ó, a casa de Arão, confia no Senhor, Ele é seu auxílio e seu escudo. O Senhor tem se lembrado de nós, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Não sei se vocês sabem, um certo tempo, quando o povo ainda estava, o povo de Israel tinha saído do Egito, em um determinado ponto ali do deserto, o Senhor separou uma família para exercer o sacerdócio diante de Deus e diante do povo. E a família escolhida ali foi a família de Arão. Ela foi escolhida. E como é que foi essa escolha? O Senhor mandou que Moisés pedisse para que cada família pegasse uma vara, e eles pegaram aquela vara que representava cada família, né? Que representava cada uma das tribos de Israel, e colocou num determinado lugar. E aí, quando amanheceu o dia, todas as varas, elas eram varas secas. Quando amanheceu o dia, a vara que amanheceu florida foi a vara de Arão. Então a família dos levitas, a família de Levi, ela foi escolhida para exercer um sacerdócio sobre o povo de Israel. Essa família, elas, na distribuição da herança, né, das posses, elas não receberam herança, elas não tiveram a possessão de terra, né, como as demais famílias tiveram. Por quê? Porque o trabalho deles era servir na casa de Deus, e as outras 11 famílias é que sustentariam eles nesse sacerdócio. Então todos os descendentes de Arão, eles tinham o privilégio de servir a Deus como sacerdotes. E o ofício destes no ministério era entrar na casa do Senhor, segundo a maneira que foi estabelecida por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhes ordenou. Está lá registrado no livro de 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 19. Então, amados, a geração de Arão, ela foi abençoada com este ministério especial de interceder pelo povo e viver em adoração a Deus constantemente. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Deus quer abençoar a sua família. Ele quer abençoar. Primeiro ele salvou a sua família, não foi? Como salvou a família de Noé. Ele abençoou a sua família, como abençoou a Abraão, a família de Abraão, a descendência de Abraão. Mas também o Senhor, Ele pode usar a sua casa para que outras famílias sejam abençoadas. Então você precisa entender que Deus tem um chamado para a sua vida, um chamado ministerial, um chamado para você servir na casa do Senhor, servir na obra do Senhor, porque uma casa escolhida por Deus, ela se torna um lugar para receber pessoas carentes da bênção de Deus. Você tem recebido as pessoas que estão necessitadas da presença de Deus? Você tem aberto o seu lar para você orar por pessoas que estão precisando de oração?
precisando de uma palavra amiga. Como é que está a sua casa? Ou será que você é somente um recebedor? Não, eu preciso de receber, eu preciso de orar, de receber oração, receber palavra, eu preciso... Você vai ser um rinoceronte. Sabe aqueles bichão bem grosso, gordo? Você vai ser isso. Você tem que gastar suas energias. Você recebeu do Senhor, transmita para as pessoas. Você vai receber mais e você vai transmitir. Vai receber, vai transmitir. Você não vai ter uma saúde mórbida. Você vai ter uma saúde plena. Então nós não podemos querer a bênção de Deus, queridos, apenas para nós. Nós não podemos querer a bênção de Deus somente para embelezar a nossa casa. Para a nossa casa só ficar adornada e as outras feias. Nós precisamos receber a bênção de Deus para embelezar a nossa casa e também para servir ao Senhor no ministério e levar o amor de Deus a outras pessoas. Uma casa abençoada por Deus, queridos, ela tem o ministério de servir a Deus. A sua casa é uma casa abençoada por Deus? Então como está teu coração? Você tem o ministério de servir a Deus? Já identificou Ele na sua vida? Porque o Senhor te chamou para isso. O Senhor não te chamou para você ficar somente sentado, olhando o que os outros estão fazendo e tentando pegar uma beirinha para você ali. O Senhor te chamou para você ser abençoado, e você já é abençoado por Deus com toda a sorte de bênçãos, com as bênçãos de Abraão. E agora, querido, você precisa abrir o coração para você servir na casa de Deus, servir na obra do Senhor, ser um levita na obra do Senhor, ser a família de Levi que apresenta diante de Deus os sacrifícios de louvor, que adora ao Senhor e que também leva a palavra de Deus. Hoje, o ministério levítico, ele é o ministério que nós exercemos. Hoje eu pertenço a uma igreja em célula, e na nossa igreja em célula, nós falamos que cada crente é um ministro, e cada casa é uma extensão da igreja. E assim nós edificamos uma igreja de vencedores, onde cada casa é uma igreja, e onde cada irmão é um ministro e cada casa é uma extensão da igreja. Então, meu amado, Deus está te chamando para o ministério. A sua casa, uma casa abençoada, ela precisa ser verdadeiramente, uma casa onde sirva ao Senhor. Nós temos também um outro exemplo de casa abençoada, é a casa de Josué. E a casa de Josué, ela aponta, sabe para quê? Ela aponta para a decisão. Em Josué capítulo 24, no versículo 15, a palavra do Senhor fala assim: Mas se vos parece mal o servires ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem servir os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra as habitais. Só que eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Olha que palavra, né? As pessoas que estavam ali, quando estavam possuindo a terra prometida, Moisés não conseguiu entrar, Josué conseguiu entrar com o povo, e ali expulsar muitos dos habitantes, e eles possuíram a terra. Mas aqueles homens estavam começando a servir a outros deuses, queriam servir a outros deuses. Porém, Josué, ele pegou, se colocou no meio da congregação, e ele disse essas palavras: diante da escolha entre servir a Deus ou aos ídolos, Josué, ele se mostrou irredutível e decidido. Como que você está hoje, meu querido? Você está entre servir a Deus, ao Deus dos deuses, Senhor dos senhores, aquele que te livrou do mal, aquele que te trouxe salvação, aquele que te chamou para a bênção, que te chamou para o ministério? Ou você está para servir o mundo?
E Josué, ele disse, olha que decisão importante na vida de um homem. Você precisa tomar a sua decisão. Mesmo que todos hesitassem, ele sabia que não poderia deixar de servir ao Senhor. E por isso ele deixou essa célebre declaração: vocês podem até não servir ao Senhor, vocês podem até servir a outros deuses, mas eu já decidi, eu e a minha casa nós decidimos, eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Qual vai ser a sua declaração hoje? Qual é a sua decisão para o dia de hoje? Cabe a você, cabe a cada um de nós decidirmos se vamos ou não servir a Deus em nossas casas. Eu e você, nós é que temos que tomar essa decisão. Sabe, queridos, muitos ídolos ou coisas vãs, eles entram na nossa casa para roubar a bênção de Deus. Só o que nós temos que ter no coração? Nós temos que ter no coração uma convicção de que o nosso Senhor, Ele é a melhor coisa para a nossa família. Essa é a convicção que nós devemos ter no nosso coração. Então, se você tiver essa convicção no seu coração, eu tenho certeza, meu amado, que o diabo, ele não vai roubar a tua casa, ele não vai roubar a tua família, ele não vai te tirar da direção da vontade de Deus. A decisão é sua. Você deve escolher servir a Deus ou servir ao diabo, servir ao Senhor ou servir ao mundo, ter o coração para o Senhor ou ter o coração para as coisas de Satanás. É assim que o Senhor quer que você faça, é assim que o Senhor quer que você decida. Você precisa se decidir. Decida então, querido. Sabe, querido, uma casa abençoada é uma casa que decide servir a Deus. Então você quer ter a sua casa abençoada? Mesmo? De verdade? Porque hoje eu estou falando sobre esse tema. Uma casa abençoada por Deus. E eu espero que a sua casa seja isto. Porque o Senhor me levou a trazer esta palavra para você, para a sua vida no dia de hoje. Uma casa abençoada por Deus, né, é igual à casa de Obed-Edom. E a casa de Obed-Edom, ela aponta para a prosperidade. Você quer ter uma prosperidade na sua vida, não é? Ter uma vida próspera, não faltar nada, ter para abençoar os outros, não é verdade? Pois é, queridos. 2 Samuel capítulo 6, versículo 11 e 12 fala assim: e ficou a arca do Senhor 3 meses na casa de Obed-Edom, o gitita. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então informaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto é dele, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom para a cidade de Davi. Oh, glória a Deus. Olha só, queridos, teve um período em que a arca da aliança, ela foi roubada pelos filisteus. E esse tempo aqui, ele marcou um tempo de muita tragédia entre o povo de Deus. E por que aconteceu de essa arca ser roubada, ser levada embora para a terra dos filisteus? Tudo bem que lá não foi bênção para eles não, viu? Lá não foi bênção para eles não. Esse roubo da arca só gerou morte, gerou destruição, gerou pragas, doenças lá para os filisteus. Mas para o povo de Deus, foi uma grande tragédia. E tudo isso, sabe por quê? Porque eles desobedeceram a palavra de Deus. Então quando a arca, ela foi devolvida, porque os filisteus devolveram a arca para tirar a praga de sobre as suas famílias, as úlceras que começaram a nascer sobre todo o povo. Então a arca ficou na casa de Obed-Edom. Primeiro ela ficou 20 anos na casa de um outro homem chamado Abinadab. 20 anos. E nada aconteceu.
Mas deixaram essa casa. Quando resolveram levar para Jerusalém a arca, um daqueles homens que estavam carregando a arca, colocou a mão na arca quando ela estava para cair. E aí ele morreu, caiu duro. O que Davi fez? Falou, não vou levar, porque senão vai mais gente morrer. Deixou na casa de Obed-edom. E durante 90 dias essa arca ficou na casa de Obed-edom. E sabe qual foi o resultado, queridos? Aquela família prosperou durante esse pouco tempo que a arca ficou ali naquele lugar. Sabe por que prosperou? Porque eles valorizaram a presença de Deus. A arca hoje, ela representa a presença de Deus no seu lar, na sua casa, na sua família. Às vezes a gente acha que prosperidade é somente bênçãos materiais. Não é verdade? Mas eu quero dizer para você, queridos, que a prosperidade não é somente ter riquezas, posses, mas a prosperidade é ter uma vida abundante. Lá em João capítulo 10, versículo 10, a parte B, ela fala que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E a vida em abundância, ela aponta para a prosperidade. Então, quando nossa casa, ela se torna um lugar de adoração, quando a nossa casa, ela se torna um lugar onde a presença do Senhor, ela é bem-vinda, logo, queridos, tudo aquilo que nós fazemos prospera. Então, a consequência de desobedecer é a desgraça, mas as bênçãos, elas perseguem quem serve ao Senhor. Então, uma casa abençoada, ela recebe, queridos, a prosperidade de Deus. Deus quer abençoar o seu lar. Deus quer abençoar a sua casa. Deus quer abençoar a sua família. Deus não quer que você seja uma família que vive mendigando a alegria. Deus não quer que a sua família viva mendigando a paz. Deus não quer que a sua família ela viva mendigando a saúde. Deus não quer que a sua família viva mendigando coisas supérfluas que qualquer pessoa abençoada pode ter. O Senhor quer que a sua família seja uma família abençoada, uma família próspera, uma família que vive, uma vida abundante, uma vida cheia da presença de Deus. Então é hora de você fazer valer a presença de Deus no seu lar. Faça como Zaqueu. Zaqueu, o que ele fez? Quando ele viu que Jesus queria entrar na casa dele, ele rapidamente já providenciou um jeito de levar Jesus para lá. E Regis Danese canta aquela canção: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Então faça isso, queridos. Convide o Senhor para entrar na sua casa. Convide o Senhor e honre ao Senhor. Adore ao Senhor. Busque a presença dEle. Não fique somente no convite: vem para minha casa, Senhor, e deixa o Senhor lá num canto, como aconteceu com a família de Abinadab. Entendo a presença do Senhor na sua casa, tratou com indiferença. Seja igual à família de Obed-edom. A família de Obed-edom, eles viram que aquela arca, ela representava algo glorioso. A presença de Deus estava no seu lar. E porque a presença de Deus estava no seu lar, eles trataram com reverência a presença de Deus. É hora de você decidir tratar a presença de Deus na sua casa. Hoje Deus está com você, bem dentro de você. Jesus falou que quando Ele fosse para o Pai, Ele enviaria o Consolador, que era o Espírito Santo. E quando nós recebemos Jesus, queridos, nós recebemos o Consolador, o Espírito Santo dentro de nós. Deus está em nós.
Valoriza isso. Valoriza a presença de Deus na sua vida. Valoriza a presença de Deus na sua casa. Sua casa precisa ser uma casa abençoada. A sua casa precisa ser uma casa próspera. E assim, querido, você tendo esta revelação, você tendo esta disposição em ver Deus em tudo, sabe o que vai acontecer? A grande obra do Senhor vai ser realizada, e a sua casa vai ser abençoada, e a sua casa vai ser próspera. Então olha só, você foi salvo como a família de Noé foi salva. Você foi abençoado igual a família de Abraão foi abençoada. A sua casa já é abençoada, salva, abençoada com as bênçãos de Abraão. Você decidiu servir ao Senhor como a casa de Arão, viver uma vida de ministério. Você decidiu que o Deus que você serve é o Deus dos deuses, como Josué, que você e a sua casa não vai servir a outro senão ao Senhor. E você decidiu viver uma vida próspera. Você decidiu viver como Obed-Edom. Agora você vai se organizar. Você vai se organizar como a casa de Ezequias. Lá em Isaías, capítulo 38, versículo 1, diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu e esteve à morte. E veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhes disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Sabe, queridos, Ezequias ele não gostava de bagunça. E aí por isso, ele promoveu uma reforma muito grande em Israel. Logo no começo que ele começou a reinar. E ele retirou tudo que não era de Deus. Você vai ver isso lá no livro de 2 Reis, capítulo 18. Aí você vai ver do versículo 1 ao 12. Então quando o rei Ezequias, ele recebeu a mensagem do profeta Isaías que ele morreria, então ele tinha que colocar a casa dele em ordem para deixar tudo em dia. Então ele se colocou em oração. No mesmo momento em que ele recebeu a mensagem, ele se colocou em oração, entregando a sua vida ao Senhor. E aí sabe o que o Senhor fez? O Senhor falou assim: volta lá, Isaías, eu vou dar mais 15 anos de vida para Ezequias. Olha o coração desse homem. Eu mal acabei de falar e ele já se colocou em prontidão, ele já se colocou em organização, organizando a sua vida e a sua casa. Esse camarada precisa viver mais alguns dias aqui para deixar esse povo no eixo. Sabe, queridos, nós precisamos cuidar de nossa família. Por quê? Por que nós precisamos cuidar da nossa família? Precisamos cuidar para que tudo esteja alinhado, tudo esteja correto. Nós não podemos deixar brechas ou lugar para o inimigo entrar na nossa casa. Nós não podemos dar espaço para o diabo entrar e fazer ninho. Eu quero dizer para você, meu amado e a minha amada, que está me ouvindo agora, Deus não gosta de bagunça. Por isso, uma casa abençoada, ela deve ser marcada pela devida ordem e decência. De repente, a bagunça que está a sua casa é esse problema aí sério que aconteceu e vocês deixaram um de falar com o outro. O orgulho. A bagunça está no orgulho. O Senhor quer tirar o orgulho do teu coração. O Senhor quer que você volte a falar com esse seu irmão. O Senhor quer que você volte a falar com o seu pai, com a sua mãe. O Senhor quer que você volte a falar com o seu filho, pai e mãe. Você está esperando o quê? Eles já são homens. Você já criou eles
O resto quem vai fazer é o Senhor. Não fica se metendo na casa deles, na criação dos filhos deles. Não faça isso não. Ore por eles. Faça o que é certo. Abençoe a sua casa. Não dê brecha ao inimigo. Essa desavença, essa dissensão que está acontecendo dentro do seu lar, às vezes você acha que é tudo a ação do diabo, mas você que deixou brecha para o diabo entrar. Agora você tem o poder de expulsar ele da sua vida. Você tem poder de expulsar ele da sua casa. Você tem poder de expulsar ele da sua família. Por isso, queridos, uma casa abençoada, ela deve ser uma casa marcada pela devida ordem e decência. Deus quer abençoar a sua vida. Ele espera que você organize a sua casa. Igual o rei Ezequias. Tudo com ordem e tudo com decência. Nós temos também a casa de Davi. Em 2 Samuel capítulo 7, versículo 26 diz assim: a casa de Davi, queridos, ela representa a promessa de Deus para as nossas vidas. Você tem promessa de Deus, sabia? Antes de eu ler os versículos aqui, esse versículo 26, eu quero falar isso para você. Você tem promessa de Deus. Deus quer trabalhar na sua casa. Deus quer trabalhar na sua família. Então nós vemos esse texto aqui, ó. 2 Samuel 7:26, para que seja engrandecido o teu nome para sempre, e se diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a casa do teu servo será estabelecida diante de ti. Sabe, amados, a família de Davi, ela recebeu uma promessa de sempre reinar sobre o povo de Deus. Existia uma promessa. Deus que fez essa promessa de que nunca faltaria um dos seus filhos, dos seus descendentes, para sentar naquele trono. Mas eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Toda promessa, ela está condicionada. Ali, aquela promessa, na verdade, a promessa que Deus fez a Davi, ela estava condicionada à obediência. Os descendentes de Davi, eles se afastaram do Senhor e por um período de tempo eles perderam o reinado. Mas olha só, queridos, Deus, ele tinha um propósito muito maior para com a família de Davi. Nós vemos isso lá em Isaías capítulo 55, versículo 3. Através da geração de Davi é que Jesus veio. E nós vemos isso lá em Mateus capítulo 1, versículo 1, que ele veio como geração dos filhos de Davi. E ele veio para quê? Para cumprir o propósito da promessa que Deus fez para Davi lá atrás. Não somente para Davi, para a família de Davi, mas também para toda a humanidade. Jesus, ele veio para perpetuar o trono que Deus havia dado a Davi. Mas também ele veio para perpetuar a promessa que Deus havia feito a Abraão, que todos os reinos da terra seriam abençoados por ele. Abraão, através de Abraão veio Davi. Através de Davi, que houve uma promessa de Davi, veio Jesus. E através de Jesus, Jesus perpetuou o trono de Davi, que foi uma promessa que Deus havia feito a Davi, e também trouxe a promessa liberadora que Deus havia feito a Abraão lá atrás, quando ele o convidou e falou: "Sê tu uma bênção. Todos os reinos, todas as famílias da terra serão abençoadas através de ti." E Jesus,
Ele chegou na plenitude dos tempos para cumprir a promessa do Pai, né? E trazer a efetividade desta palavra para cada um de nós. E hoje, a humanidade que crê em Jesus, ela é uma humanidade abençoada. Ela tem a promessa de Deus. Sabe, queridos, Deus tem promessas grandiosas para a sua casa, para a sua família. E as palavras de Deus, elas não falham jamais. As palavras de Deus, elas não voltarão vazias, mas fará o que apraz no seu coração, e ela vai prosperar em tudo aquilo que o Senhor designou para cada um de vós. Esse versículo que eu acabei de recitar para os irmãos, está lá em Isaías 55, versículo 11, que diz que a palavra do Senhor não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Aleluia. Querido e querida do Senhor, eu tenho um convite a fazer para você hoje. Qual o convite, pastor Claudemir Ribeiro? O convite que eu tenho a fazer a você é que você não deixe de servir ao Senhor. Que você viva o extraordinário do Senhor. Busque o propósito de Deus para a sua casa e não se afaste dos caminhos do Senhor. A casa abençoada por Deus, ela recebe a bênção da salvação. Cada membro da sua família se torna pessoas abençoadas, passando a servir ao Senhor em ministérios especiais, com a vida decidida a abrir mão de tudo que não for bom, mas como resultado, recebe a prosperidade em tudo o que faz, além de que tudo está sempre organizado sem deixar brechas, porque esta família tem promessas do Senhor. Busque a bênção de Deus para a sua casa. Querido Deus, abençoa o teu povo, prospera os seus caminhos. Eu declaro, Senhor, a unidade do Senhor, a bênção, a provisão, os livramentos sobre esta casa, sobre esta família. Que todos os males caiam por terra e que eles vivam dias de abundância, dias de felicidade, dias de tranquilidade, dias de amor, dias de paz, dias de glória e de luz. Senhor, seja Tu o centro de tudo. Eu repreendo agora toda ação do maligno, todo espírito de desistir, todo espírito de parar, Senhor. E declaro vida de Deus, vida em abundância sobre este filho e sobre esta filha, em nome de Jesus. Abençoa os livres do mal, do perigo, dê vida plena, alegria e paz de espírito, em nome de Jesus. Eu oro hoje e sempre. Amém e amém. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde e te torne instrumento de sua paz. E em todo tempo, em todo momento, você possa dizer bem forte, com toda a força da sua alma: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amanhã nós estamos de volta. Shalom Adonai.